Bem-vindos ao canal O Spoiler. Hoje vou resumir o filme A Nuvem, lançado no ano de 2020, um filme de terror, drama e fantasia. O filme se inicia nos apresentando uma mulher chamada Virginie, que vive em uma região rural da França. Ela passa seus dias cuidando da administração da fazenda de gafanhotos que pertencia ao seu falecido marido. Desde o amanhecer até o cair da noite, ela se dedica a esse trabalho incansavelmente. Essa fazenda é sua única fonte de renda, vital para sustentar seus dois filhos, Laura e Gaston. Os gafanhotos, nesse cenário, são cultivados para a obtenção de proteína. No entanto, recentemente, os negócios de Virginie começaram a declinar devido à dificuldade de reprodução dos gafanhotos em grandes quantidades e à alta taxa de mortalidade entre eles. Para encontrar soluções, Virginie costuma buscar auxílio em um fórum online voltado para criadores de gafanhotos. Mas até agora, as sugestões apresentadas não trouxeram resultados significativos. Virginie é tão comprometida com seu empreendimento que frequentemente se vê sem tempo para dedicar aos filhos. Mesmo quando Gaston precisa ser levado aos treinos de futebol, Laura acaba fazendo o papel de acompanhante. Isso não apenas frustra Laura pelo fato de sua mãe não poder passar mais tempo com eles, mas também porque estar em público a torna alvo de zombarias de adolescentes insensíveis que ridicularizam sua convivência com insetos. Em uma tarde crucial, a rotina de Virginie é interrompida por um cliente em potencial interessado em comprar seus gafanhotos em larga escala para utilizá-los como matéria-prima em lanches. No entanto, Virginie só consegue reunir 4 das 6 caixas prometidas, levando o cliente a exigir um desconto considerável. Para Virginie, esse desconto é inviável, pois ela já comercializa os gafanhotos a um preço incrivelmente baixo. Assim, ela se vê obrigada a recusar a oferta. Posteriormente, Virginie parte em busca de grama fresca para alimentar seus gafanhotos, levando Laura consigo. A curiosidade de Laura a leva a questionar sobre o cliente em potencial, e ao conhecer as dificuldades financeiras enfrentadas pela família, Laura fica abalada, o que amplifica seu descontentamento com a fazenda de gafanhotos. Em um momento de reflexão, Virginie decide ligar para seu amigo Karim, que trabalha como viticultor, e pedir um empréstimo. Felizmente, Karim concorda em ajudar e a manter a situação em sigilo. Entretanto, logo após desligar, Karim entra em contato com alguns amigos para verificar se há interesse em adquirir produtos da Virginie. No dia seguinte, Laura assiste a um vídeo enviado por um colega de classe, onde ela e sua família são alvo de zombarias devido à criação dos insetos. Esse incidente intensifica a aversão de Laura pela fazenda. Enquanto isso, Gaston está cuidando de seus próprios gafanhotos em um terrário. Um momento inesperado ocorre quando, acidentalmente, Gaston se machuca e um dos gafanhotos pousa em sua ferida para se alimentar. Mais tarde, Virginie leva seus filhos para a cidade, onde oferece os lanches de alfarroba em várias mercearias. Durante essa ocasião, Laura avista o autor do vídeo que a envergonhou. Movida pela emoção, Laura confronta o rapaz, resultando em um confronto físico que culmina em um soco desferido por Laura. Virginie chega a tempo de intervir e leva Laura embora para evitar que a situação piore. No trajeto de volta para casa, Virginie aborda Laura sobre seu comportamento e expressa sua frustração por não ser ouvida quando tenta explicar seus sentimentos. A noite avança e Virginie recebe uma ligação de um cliente interessado em adquirir uma grande quantidade de gafanhotos. Embora a oferta não seja tão vantajosa, Virginie decide considerá-la. Ao observar o estado emocional de Laura, Virginie percebe a necessidade de tomar uma decisão importante. Ela comunica à filha que irá aceitar a oferta do cliente que ligou como uma oportunidade para mudar de vida. Essa notícia traz uma alegria genuína a Laura, pois ela sente que uma nova fase está prestes a começar para a família. Nos próximos dias na escola, Virginie aborda o rapaz do vídeo para comunicar que em breve estará partindo e que ele não terá mais a chance de cruzar com o seu rosto. Pouco tempo depois, o cliente visita a fazenda com o intuito de concluir a transação comercial, mas sua expressão revela profunda decepção quando percebe que os gafanhotos de Virginie são excessivamente magros. Essa constatação o leva a reduzir drasticamente o preço oferecido. Irritada, Virginie empurra as caixas de volta para o carro do cliente, recusando-se a prosseguir com a venda. Sua irritação se intensifica ao ouvir que o homem compareceu ali por solicitação de Karim, revelando que as pessoas estão adquirindo seus produtos por compaixão. Incapaz de lidar com a situação, Virginie dirige-se à tenda dos gafanhotos e, tomada por uma explosão de raiva, começa a destruir tudo ao seu redor. Num momento de desequilíbrio, ela escorrega e acaba ferida, perdendo a consciência. Quando finalmente desperta, o pânico toma conta dela ao perceber que os gafanhotos estão se alimentando do sangue de seu ferimento, que rapidamente se
esgota. Minutos depois, um vizinho aparece para recuperar o cachorro que costuma vagar pela propriedade. Enquanto isso, Virginie se encontra com Karim e expressa seu desejo de não ser objeto de pena. Quando questionada sobre o ferimento em seu braço, ela mente e parte em direção à casa. Ao chegar, Virginie percebe um ruído incomum emitido pelos gafanhotos. Intrigada, ela verifica a situação e constata que eles estão notavelmente mais ativos, o que desperta sua curiosidade sobre o motivo. Na manhã seguinte, os gafanhotos continuam produzindo um som excessivamente alto, levando-a a cogitar se esse comportamento está relacionado ao fato de eles terem provado sangue. Virginie decide testar sua hipótese ao retirar o curativo do braço e colocá-lo na gaiola, observando os gafanhotos se lançarem rapidamente ao ferimento para se alimentar. Suportando a dor em nome da descoberta, ela se submete a esse procedimento. Depois, ela se recolhe ao banheiro para remover todos os resquícios dos insetos de sua ferida. Naquela noite, até Gaston percebe o som alto dos gafanhotos que ecoa pela casa. Na manhã seguinte, equipada com roupas de proteção, Virginie entra na jaula, desejando evitar outra sessão de alimentação. Para sua surpresa, não apenas nota que os gafanhotos engordaram consideravelmente, mas também que estão se multiplicando rapidamente. Impulsionada pelo entusiasmo de finalmente ver seu projeto prosperar, Virginie começa a construir novas tendas com a ajuda de Karim. Ao perceber essa mudança, Laura fica profundamente desapontada, interpretando que, se a mãe está focada em desenvolver o negócio, isso significa que suas esperanças de partir são vãs. Por outro lado, Gaston se anima com o aumento de tamanho dos gafanhotos e busca entender o segredo por trás disso. Ao questionar a mãe, Virginie menciona que os alimentou com salsa. Ela permite que Gaston leve alguns dos insetos para sua própria coleção, mas quando ele deixa uma caixa sobre a mesa durante o jantar, Laura a esmaga com raiva, acusando a mãe de mentir. Uma discussão se desencadeia e quando Virginie explica suas dívidas, Laura simplesmente sai da mesa. Enquanto isso, no viveiro de Gaston, os novos gafanhotos começam a se alimentar dos mais velhos. Para assegurar que tudo esteja progredindo conforme o planejado, Virginie retorna à jaula durante a noite e oferece seu sangue para alimentar os insetos. A situação a deixa emocionalmente abalada, sem encontrar alívio nem mesmo em um banho. Ela procura Karim, que também enfrenta complicações com sua própria plantação. Os dois compartilham suas lutas como agricultores. Quando chega o momento de colher os gafanhotos, o resultado final é extraordinariamente fresco e abundante. Com a confiança renovada, Virginie retorna ao cliente para oferecer seus produtos novamente. Desta vez, o homem fica satisfeito em fazer compras por um preço justo e espera mais no futuro. De volta à fazenda, o vizinho observa como novas barracas vão surgindo. Fica em dúvida sobre o que pensar, pois é inviável alimentar constantemente os gafanhotos com seu próprio sangue. Virginie começa a adquirir frascos de sangue fresco no açougue, que são entregues diretamente na fazenda. Ela mistura o sangue com farinha de geleia, transformando-o em coágulos sólidos. Coloca esses coágulos nas gaiolas, proporcionando um banquete aos gafanhotos. A população desses insetos se multiplica rapidamente, chegando a um ponto em que o barulho se torna insuportável. Para escapar do som, Laura precisa ouvir música alta em seus fones de ouvido. Apesar de ajudar a mãe nos negócios, Laura nota que Virginie passa todas as noites nas tendas, demonstrando uma crescente obsessão que a preocupa. Certo dia, Laura, dominada pela raiva e irritada com o constante barulho dos gafanhotos, finalmente explode. Ela corre para uma das tendas e desabafa sua frustração, destruindo algumas gaiolas e danificando uma das paredes. Enquanto isso, Gaston espera no caminhão com sua cabra de estimação e se surpreende ao ver alguns gafanhotos na janela. Subitamente, um grande enxame de gafanhotos sai da tenda e voa em sua direção. Ele se esconde rapidamente e chama por sua cabra enquanto a coleira escorrega. Os gafanhotos desaparecem, mas a cabra também. Quando Virginie retorna de uma viagem à cidade, Gaston se aproxima chorando, informando que sua cabra sumiu. Depois de verificar a tenda e pedir às crianças para ficarem dentro de casa, Virginie sai para investigar. Descobre que a cabra está morta e os gafanhotos estão se alimentando dela. Ela move a carcaça para um local seguro e volta para casa, mas mente para Gaston, alegando não ter encontrado nada. Em seu quarto, Gaston chora, enquanto Virginie repreende Laura pelo comportamento explosivo, levando-a à força para seu quarto. Posteriormente, Virginie mantém a mentira e leva Gaston em busca da cabra. Buscando restaurar o relacionamento com seus filhos, ela os leva à praia, onde desfrutam de momentos alegres. Para distrair Gaston da perda da cabra, ela o autoriza a participar de um acampamento de futebol. Apesar do calor intenso, Virginie nada com os filhos e mantém-se vestida
para esconder as cicatrizes resultantes da alimentação dos gafanhotos, o que Laura percebe. Ao retornarem para casa, Karin os espera com uma scooter, um presente de Virginie para Laura. Mais tarde, Karin e Virginie compartilham um momento íntimo, mas quando ele tenta levantar sua camisa, ela entra em pânico e o manda embora. Alguns dias depois, Virginie tenta adquirir mais sangue fresco no açougue, porém descobre que não possui licença e não poderá mais comprar. Depois disso, ela tenta uma fazenda de vacas, mas eles têm uma lista de espera que ela não pode esperar. Contudo, isso não a detém de expandir ainda mais a fazenda, chegando quase a derrubar a árvore favorita de Gaston para tal. Seu filho, no entanto, a convence a parar. Com a falta de fornecedores de sangue, Virginie começa a utilizar equipamentos de transfusão para obter seu próprio sangue para os gafanhotos, o que a enfraquece. No dia seguinte, Karin a visita, mas Virginie age de maneira rude por medo de ser descoberta, pedindo que ele ligue antes de vir. Mais tarde à noite, Virginie encontra o cachorro do vizinho vagando por sua fazenda. Dentro de casa, os gafanhotos começam a se multiplicar a ponto de inundar o viveiro, se tornando um pesadelo para Gaston. Na manhã seguinte, Virginie precisa limpar rapidamente as manchas de sangue deixadas pelo cachorro, pois mais clientes estão vindo comprar grandes quantidades de gafanhotos, que agora ela consegue fornecer. Mais tarde, no meio da noite, Laura vai até a fazenda de um vizinho para matar um animal e usá-lo como alimento para os gafanhotos. No dia seguinte, Virginie está tão fraca que não consegue sair da cama, deixando a responsabilidade de levar Gaston para o acampamento com Laura. Quando ela retorna, encontra roupas manchadas de sangue espalhadas pelo chão, deixando-a preocupada e confusa. Laura corre até a fazenda e testemunha uma cena perturbadora. Virginie está apenas de cueca, deixando os gafanhotos cobrirem seu corpo enquanto chora de dor. Assustada, Laura retorna correndo para casa, tranca-se no banheiro e ignora os chamados de sua mãe. Ela envia uma mensagem urgente para Karin, pedindo que ele venha imediatamente. Ao chegar, Karin encontra Virginie aparentemente normal, apesar de fraca. Ele tenta obter informações, mas ela responde de forma evasiva. No entanto, sua fraqueza se torna evidente quando quase desmaia. Karin a ampara e decide levá-las para sua casa, onde compartilham um jantar e assistem a um filme. Enquanto estão na cozinha, Laura chora em silêncio, e Karin se aproxima para perguntar o que está acontecendo. Ela menciona que ele deveria verificar as gaiolas, mas antes que possa dar mais explicações, Virginie interrompe a conversa, acusando Laura de intromissão. Karin pede a ela que seja mais gentil com a menina, mas Virginie opta por sair. Enquanto isso, o vizinho aparece na fazenda em busca de seu cachorro. Ele percebe que os gafanhotos estão fazendo mais barulho que o normal e entra na barraca, onde fica devastado ao encontrar a coleira do cachorro e vários gafanhotos no telhado. Karin leva as mulheres de volta para casa, mas em vez de partir, decide investigar o mistério que Laura mencionou. Ao entrar na tenda, fica chocado ao descobrir que os gafanhotos mataram o vizinho e agora estão se alimentando dele. Aterrorizado e perturbado, Karin age rapidamente e inicia um incêndio para queimar todas as tendas com os gafanhotos dentro. Nesse momento, Virginie avista as chamas e se apressa para tentar apagá-las. Karin tenta impedir Virginie, mas ela o empurra enquanto um enorme enxame de gafanhotos emerge da tenda e se dirige a ele. Karin tenta correr para dentro de casa. Enquanto Virginie luta para apagar o incêndio, ouve o grito de Laura e corre para dentro da casa. Lá, ela se depara com o corpo de Karin sendo devorado pelos gafanhotos. No entanto, Laura não está em casa. Ela fugiu para a floresta para escapar do enxame que a persegue. Eventualmente, Laura chega a um lago e se abriga em um barco virado para se proteger. Contudo, os gafanhotos rapidamente invadem o barco, empurrando-o para dentro do lago com a intenção de afogar Laura. Nesse momento crítico, Virginie chega e está tão desesperada para salvar a filha que usa seu próprio sangue para atrair os gafanhotos. O plano funciona e os gafanhotos logo cobrem seu corpo para se alimentarem. Quando Laura não escuta mais os sons dos gafanhotos acima dela, ela nada sob o barco e testemunha sua mãe sendo atacada pelos insetos que não a soltam até que Virginie afunde na água. Enquanto os insetos alçam voo e se afastam, Laura nada em direção à mãe ferida para envolvê-la em seus braços. As mulheres se abraçam, observando o enxame se dispersar com o nascer do sol no horizonte. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva e ative o sininho para receber mais conteúdos como este. Espero encontrá-lo no próximo spoiler, se Deus quiser.